Eu queria trazer um ponto que tem a ver com um aspecto bem pessoal, tá, gente? Eu quero entrar na parte da questão da sexualidade de vocês, porque a gente está aqui falando de finanças, né? Eu conheço muitas histórias de questões ligadas até à chantagem financeira, quando a pessoa, enfim, assume a sexualidade dela e tudo. E aí eu queria saber com vocês, como é que foi essa questão, se vocês tiveram algum obstáculo financeiro, ou qualquer outro obstáculo que vocês queiram trazer, que a gente está dando enfoque aqui, nessa questão, no momento em que vocês decidiram assumir, né? Não sei como foi a história de cada uma, mas assumir essa orientação. Como que foi isso encarado e se teve algum obstáculo, alguma questão que pegou nas finanças? Eu me assumi com 19 anos, então eu ainda dependia dos meus pais financeiramente na época. E eu fiquei com certo medo de ter algum problema em relação a isso. Porque eu já ouvi muitas histórias, como você falou também, de pessoas que foram expulsas de casa, que pararam de receber ajuda financeira dos pais, que tiveram vários problemas sérios, assim, por ter assumido ser LGBT, né? E eu fiquei com um pouco desse medo, mas acho que eu não conhecia a minha família bem o suficiente na época, porque no geral eles foram ótimos, assim, foi bem tranquilo mesmo. E aí eu percebi que não fazia diferença nenhuma, assim, para eles. Mas, por exemplo, eu perdi algumas amizades, algumas pessoas que eram mais mente fechada saíram da minha vida, assim, meio que automaticamente. Mas financeiramente dei a sorte de não acontecer nada. Eu me assumi, já tinha uma certa independência financeira. Eu acho que a independência financeira me deu um pouquinho mais de liberdade e tranquilidade também, eu acho que para me assumir. Até porque eu acho que quando, que nem a Mari falou, acho que a gente não conhece muito, tem esse medo de ser insegurança, né, de se assumir, enfim, acontecer alguma coisa, mas é uma coisa assim que acaba, pelo menos para mim também influenciou, trouxe essa pulguinha, nossa, será que... E aí eu fui até procrastinando, deixando, eu falei, não, eu vou vivendo assim, não precisa falar nada. Só que isso é ruim também, é muito ruim, mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar, fui ficando mais tranquila com relação a isso, né, a mais liberdade. Também tive liberdade para me assumir e viver minha vida com mais tranquilidade nesse sentido financeiro também. Você acha, Karen, que se você não tivesse essa liberdade financeira, isso seria uma questão na sua família? Você acredita que haveria algum tipo de tentativa de te controlar, no sentido de falar, então, se você vai seguir esse caminho, então você vai perder tal privilégio aqui, ou tal questão? Você acredita nisso, assim, hoje, olhando para trás? Eu acho que isso foi muito mais para evitar qualquer conflito, seja financeiro, seja pessoal, do que um conflito de achar, do que achar que era, sei lá, eu acho que de cortar, de querer me rejeitar, alguma coisa assim. Acho que com certeza não aconteceria isso, mas acho que talvez um pouco de coragem também, por um lado não só financeiro, mas pessoal também, né? Então a gente vai... Acho que a parte financeira, inclusive, a gente até comentou sobre isso, que a independência financeira acho que dá uma tranquilidade de você fazer suas escolhas, viver sua vida, ter você poder ir para qualquer lugar com seu dinheiro, pagar seu próprio aluguel. Então acho que isso também influencia, e para mim acabou influenciando bastante nesse ponto, até porque eu acho que eu cresci falando muito sobre dinheiro, enfim, então minha meta era ter um emprego e ficar mais tranquila. E esse ficar mais tranquila era me assumir também, que fez parte do processo. Interessante esse ponto que vocês estão falando. Pelo que eu estou entendendo, assim, no caso da Mariana, ela teve até essa dúvida, mas no fim ela descobriu que a família apoiou incondicionalmente. E no caso da Karen, meio que assim,
a questão de ter a independência financeira auxiliou, né? Deu aí uma energia, uma coragem maior até para, né, assumir as escolhas de uma maneira mais confortável e tudo. Mas a gente conhece casos, né? Eu conheço alguns casos de pessoas que não tiveram essa liberdade, né, de tomar suas decisões e de, enfim, que foram chantageadas mesmo, né? O dinheiro, ele é um instrumento de poder e muitas famílias usam esse instrumento, essa ferramenta, infelizmente, né? Não só para questões LGBT, né? Mas para qualquer tipo de, enfim, de caminho que a pessoa defina para si, ou que tenha, né? Ou que, enfim, independente, né, de ser uma escolha ou não, mas existe muito isso dos pais, enfim, né? Uma profissão que a pessoa escolhe, ou sei lá, qualquer coisa, religião, usar o dinheiro como uma maneira de tentar controlar e impedir que a pessoa siga seu caminho, né? Siga sua felicidade, persiga os seus objetivos pessoais, né? Tentando chantagear. Eu acho isso de uma covardia, né? Sim, mas é algo que acontece muito e a gente fica aqui torcendo para que as famílias fiquem mais atentas com isso, né? E não usem o dinheiro dessa forma, dessa maneira covarde, né?